texto se abre com uma cena de humilhação profunda, carregada de violência física e desprezo verbal. Situada no espaço intermediário entre o interrogatório religioso e a entrega ao poder romano. Os homens que detinham Jesus não são apresentados como autoridades formais naquele momento, mas como guardas, auxiliares do sinédrio, provavelmente ligados à guarda do templo. Homens acostumados à força, à vigilância e à obediência cega. A narrativa não se detém em descrevê-los individualmente, porque o foco não está na psicologia deles, mas no que fazem e no que isso revela sobre a condição humana diante do santo. Compreende-se que Jesus está sob custódia desde sua prisão no Getsemane durante a noite, e agora permanece sob guarda enquanto os líderes religiosos se reúnem para formalizar acusações. É um tempo de espera carregado de crueldade, em que o ódio encontra espaço para se manifestar sem freios institucionais. O verbo usado para descrever a atitude desses homens indica zombaria contínua, não um ato isolado, mas uma sequência de gestos e palavras que visam ridicularizar, diminuir, esmagar. Não se trata apenas de violência física, mas de uma tentativa deliberada de desumanização. Eles zombavam dele e davam-lhe pancadas, o que sugere golpes repetidos, talvez bofetadas, socos, empurrões, agressões que não têm finalidade jurídica alguma. Não estão buscando informação nem justiça. Estão extravasando desprezo. Uma leitura histórica cuidadosa indica que prisioneiros, especialmente aqueles acusados de blasfêmia ou de ameaçar a ordem religiosa, eram frequentemente tratados com brutalidade antes mesmo de qualquer sentença formal. O texto, porém, não normaliza isso. Ele expõe a injustiça crua, sem atenuantes. Ao dizer que colocavam uma venda sobre os olhos dele, o texto introduz um elemento simbólico poderoso, ainda que não alegórico. A venda não é apresentada como metáfora construída pelo narrador, mas como um ato concreto que carrega implicações teológicas profundas. Jesus, que ao longo de seu ministério abriu os olhos de cegos, agora tem seus próprios olhos cobertos. Aquele que é apresentado nos evangelhos como luz para os que estão em trevas é envolto artificialmente em escuridão. Contudo, o texto não convida o leitor a uma espiritualização exagerada. Ele simplesmente descreve o gesto e deixa que o contraste fale por si. Historicamente, vendar um prisioneiro era também uma forma de aumentar a humilhação e o medo, retirando-lhe qualquer referência visual e tornando-o mais vulnerável aos golpes inesperados. A zombaria atinge seu ápice quando eles dizem, profetize. Quem foi que bateu em você? Aqui, a ironia cruel se revela em toda a sua força. Eles não estão pedindo uma profecia no sentido bíblico, como quem busca a revelação divina. Estão escarnecendo da identidade de Jesus como profeta e, mais do que isso, como alguém que afirma falar e agir em nome de Deus. A tradição interpretativa reconhece que, no contexto judaico do primeiro século, depois de Cristo, o título de profeta estava ligado à capacidade de falar da parte de Deus, discernir corações, revelar verdades ocultas. Esses homens transformam essa expectativa em deboche, como se dissessem, se você realmente é quem diz ser, prove agora, no meio da dor, no meio da humilhação. Há aqui um risco comum de interpretação equivocada que precisa ser evitado sem quebrar o fluxo do texto. O texto não sugere que Jesus perdeu seus poderes, nem que esteja incapaz de saber quem o atinge. O silêncio dele não é ignorância, mas submissão consciente. O desafio lançado pelos guardas não estabelece os termos da revelação divina. O texto não autoriza a ideia de que Deus precise se provar em resposta à violência humana. Pelo contrário, compreende-se que a recusa de Jesus em responder a esse desafio faz parte de sua obediência ao caminho do servo sofredor, já anunciado nas Escrituras de Israel, especialmente na tradição profética, que fala daquele que seria oprimido, humilhado e ainda assim não abriria a boca para se defender. Quando eles perguntam quem foi que bateu em você, a pergunta carrega mais do que sarcasmo. Ela carrega uma inversão moral profunda. Os agressores se colocam como juízes e o justo como objeto de prova. O que está em jogo não é a identidade do agressor, mas a tentativa de invalidar a identidade de Jesus. Eles querem reduzir sua missão a um truque falho, sua vocação a uma fraude exposta. Culturalmente, jogos desse tipo, em que alguém vendado precisava adivinhar algo, existiam como formas de entretenimento cruel, especialmente em contextos de dominação e prisão. Aqui, porém, o jogo é carregado de blasfêmia prática, ainda que os próprios jogadores talvez não tenham plena consciência disso. O texto prossegue dizendo que muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando.
Essa frase amplia o horizonte da cena e, ao mesmo tempo, mantém um certo véu sobre os detalhes. O narrador não se interessa em registrar cada insulto, cada palavra torpe, talvez porque o conteúdo específico seja menos importante do que o caráter geral daquilo que é dito. São muitas coisas, uma enxurrada de palavras que se acumulam como lama lançada contra alguém que já está caído. Blasfemar aqui não deve ser entendido apenas como falar diretamente contra Deus em termos teológicos formais, mas como proferir palavras ofensivas, distorcidas, que atacam aquilo que é santo. Ao insultarem Jesus dessa forma, eles falam contra Deus sem perceber que o fazem, porque rejeitam aquele que o próprio Deus enviou. Uma leitura cuidadosa evita outro erro comum, o de transformar essa cena apenas em um exemplo moral de paciência diante da ofensa. Embora haja, sim, um testemunho silencioso de mansidão, o texto não está interessado primariamente em oferecer um modelo psicológico de autocontrole. Ele está revelando o custo real da encarnação e a profundidade da rejeição que o Filho do Homem enfrenta. O escárnio humano aqui exposto não é acidental, mas representativo. Ele concentra em poucos versículos a hostilidade do mundo caído diante da verdade divina. O texto sugere, sem precisar explicar, que a violência verbal e física nasce da incapacidade de lidar com uma autoridade que não se impõe pela força. Historicamente, esse momento antecede a entrega formal de Jesus às autoridades romanas, e isso é significativo. Antes de enfrentar o poder imperial, com sua maquinaria de tortura e execução, Jesus é humilhado pelos seus próprios, por homens que se movem dentro do sistema religioso de Israel. Isso não autoriza leituras antijudaicas. Algo que o texto não sustenta e que a tradição interpretativa responsável sempre rejeitou. Trata-se de líderes e guardas específicos em um contexto histórico determinado, não de um povo inteiro. O texto é claro em apontar ações concretas de pessoas concretas, sem generalizações étnicas ou religiosas. Teologicamente, a cena expõe o paradoxo central do Evangelho. O verdadeiro profeta é tratado como impostor, o santo como blasfemo, o juiz como réu silencioso. O Espírito Santo, embora não mencionado explicitamente nesse trecho, está presente na sustentação silenciosa de Jesus, que permanece fiel à vontade do Pai, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. O texto não descreve nenhuma reação emocional de Jesus, nenhuma palavra de defesa, nenhum gesto de resistência. Esse silêncio não é vazio, é denso, carregado de sentido, e prepara o leitor para compreender que a redenção não virá pela imposição de poder, mas pela entrega. Ao dizer que eles blasfemavam, o texto também estabelece uma linha clara entre o que está acontecendo ali e o julgamento que será pronunciado mais adiante. Aqueles que acusam Jesus de blasfêmia são, ironicamente, os que estão blasfemando de fato. O texto não precisa apontar isso explicitamente. A inversão é evidente para quem lê com atenção. Isso previne leituras simplistas que colocariam todos os envolvidos no mesmo nível moral ou que tentariam justificar a violência como fruto de zelo religioso. O zelo, quando separado da verdade e da misericórdia, se transforma em crueldade. A narrativa segue adiante sem oferecer resolução imediata, e isso é intencional. O leitor é convidado a permanecer nesse espaço de tensão, a sentir o peso da injustiça, a perceber que a história da salvação passa por lugares escuros, por corredores de escárnio e salas de espera cheias de ódio. Não há aqui uma aplicação direta fechada, mas há um convite silencioso à reverência. Diante desse Cristo vendado, espancado e zombado, toda leitura apressada se torna inadequada. O texto avança, e com ele o mistério de um Deus que se deixa ferir sem deixar de ser Deus, que se cala sem deixar de ser a palavra, e que suporta a blasfêmia humana para, no tempo certo, revelar a verdade que nenhum tapa, nenhuma venda e nenhuma zombaria conseguem apagar. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Voz por ChatGPT 5.1. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.